Bom, gente, vamos lá. Estamos ao vivo. Boa tarde. A gente vai começar mais uma live Mira Convida. É uma iniciativa do programa Mira, da Fundação SM, que tem parceria com a comunidade educativa SEDAC. E o nosso tema de hoje é criar, editar e ler no papel e na tela. E a gente tem como convidado aqui a Isabel Malzoni. Boa tarde, Bel. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E o Renato Morricone. Boa tarde, Renato. Boa tarde, obrigado pelo convite também. Muito bem. Antes de apresentar melhor a Bel e o Renato, eu queria contar um pouco para quem ainda não conhece o que é o Mira, né? O programa Mira, ele chega no Brasil, faz uns 4 anos mais ou menos que ele está no Brasil. É um programa inspirado no Lexit, que é de Barcelona, um programa espanhol, e que prevê a realização de sessões de leitura entre um voluntário e uma criança, em escolas públicas que são parceiras nossas. Atualmente a gente tem... Opa, caiu. Atualmente a gente tem 13 escolas parceiras que entraram no Mira via edital, né? O Mira trabalha com um programa de formação dos voluntários que se inscrevem, e essas sessões, elas duram 1 hora, acontecem uma vez por semana, com um público de crianças de 4º, 5º e 6º ano. Esse ano, o Mira ainda não teve início, porque as escolas estão com as aulas suspensas, né, em função do contexto difícil que a gente vive, com essa pandemia, e em função disso, a gente optou por fazer alguns encontros virtuais exclusivos para os voluntários, e outros abertos ao público, como esse que está acontecendo hoje, para ir conversando um pouco sobre leitura, livros e infância. E o tema de hoje é criar, editar e ler no livro e no papel. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre leitura em suportes impressos e digitais, né? E eu vou apresentar os nossos convidados. A Isabel Malzoni, que está aqui, ela se inscreveu como voluntária Mira esse ano, né, Bel? Ainda não pôde começar as sessões. Exatamente. A Bel é escritora, editora de livros infanto-juvenis e criadora da Caixote, que é uma das primeiras editoras brasileiras focadas em publicar livros digitais interativos para crianças e adolescentes. Os seus aplicativos já ganharam importantes reconhecimentos, como os prêmios Jabuti, em 2016 e 2017, na categoria infantil digital, além das indicações ao norte-americano Kids Screen Awards e Festival Com Kids. Desde 2019, a editora começou a publicar também livros impressos, como Amal e a Viagem Mais Importante da Sua Vida, que foi publicado no formato impresso, estou aqui com um exemplar, e também como livro aplicativo. Isso. A Bel vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essas duas modalidades já já. O Renato Morricone, é Morricone, Renato? Ri mesmo. R1 só, Morricone. Morricone, ó, estava falando errado. Renato Morricone é artista plástico e tem se dedicado às questões do livro já há um tempo. Ele publicou livros no Brasil, na Argentina, no México, França, Itália, Coreia do Sul, Estados Unidos e China. Recebeu os prêmios de Melhor Livro-Imagem em 2011 e em 2014, e Melhor Livro para Criança em 2012 pela Finilija, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Recebeu também o Troféu Monteiro Lobato e o Jabuti de Ilustração Infantil em 2014. O Renato é professor convidado no curso de pós-graduação Livros para Crianças e Jovens, do Instituto Vera Cruz, e foi quem fez os desenhos do livro Amal e a Viagem Mais Importante da Sua Vida, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui nessa live de hoje, já que Amal foi publicado em 2 formatos, né, como eu estava dizendo, impresso e também como livro aplicativo. Muito bem. Eu sou a Cristiane Tavares, para quem não me conhece, eu sou coordenadora do programa Mira, e vou começar essa conversa hoje com uma pergunta para a Bel, especificamente sobre a Amal, né, que é o projeto que ela e o Renato participam juntos. Essa é uma história que foi escrita pela Carolina Montenegro, uma jornalista, tem as pinturas do Renato, né,
vem Pinturas de Renato Morricone, não ilustrações. Depois queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Renato, são pinturas, por que vem pinturas e não ilustrações? E a Isabel foi a editora desse livro. Ele saiu pela editora Caixote e ele foi publicado nesses 2 formatos. Eu queria que a Bel começasse falando para a gente um pouquinho por que a escolha da publicação em 2 formatos, no livro impresso e no que ela chama de livro aplicativo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a live que esse não é um termo muito conhecido de todos, né? A gente conhece mais e-book. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito de livro aplicativo, e o Renato falasse um pouquinho de por que aparece ali pinturas de Renato Morricone e não ilustrações, né? Então, agora passo a palavra para vocês. Obrigada, Cris. Bom, a ideia da Amal, quando a gente decidiu publicar, né, quando a conversa começou com a Carolina lá atrás, que era a ideia de fazer um livro sobre crianças em busca de refúgio, e mais especificamente, crianças que viajam sozinhas pelo mundo, como é o caso da Mal e dos outros personagens do livro, eu quis usar, já era meu 4º aplicativo, né, pela Caixote, os outros todos que eu tinha feito, que são esses que você mencionou que ganharam prêmio e tal, eram livros para a primeira infância, de pouco texto, e que exploravam os potenciais do digital mais imediatos. Então, a chance de você poder usar animação, de você poder usar som e esse tipo de coisa. Com a Amal, a intenção foi expandir um pouco esse potencial do digital para coisas que fossem mais significativas, assim, para mim naquele momento. O ponto principal para mim da Amal era chegar ao maior número de pessoas possível, poder ser publicado aquela história no mundo inteiro, né? A gente conseguiu um apoio do Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados, então a gente teve um investimento, esse livro demorou 3 anos para ficar pronto, teve um grande investimento em construir uma história e um material de apoio que tivesse a altura da questão, né? Então, eu queria usar o digital para poder ser gratuito e de distribuição mundial. Foi a primeira vez que a gente fez um aplicativo de texto, né, daquilo que a gente estava conversando, não é um livro ilustrado no sentido de ter pouco texto e imagem, é um livro com bastante texto, é um desafio você fazer isso numa telinha de celular e aquilo ainda ser legal. Então, foi aí que surgiu e tem muito pouca referência desse sentido, assim, não tinha muito onde a gente se inspirar, então foi uma criação de como a gente imaginava que a gente poderia usar texto e imagem nesse formato. Então, a gente teve muito dessa ideia do desafio de criar uma maneira diferente de falar, de colocar um livro no digital. E teve também a questão da possibilidade de criar um modelo de negócio diferente. Então, o aplicativo ele é todo gratuito, mas você abre ali uma possibilidade da pessoa pagar por ele se e quanto ela quiser, e uma boa parte disso reverte-se para projetos humanitários de ajuda a refugiados. Enfim, foi um momento como era o 4º aplicativo. Diga. Só uma coisa que eu acho legal de você esclarecer, né? Você está falando, eu acho que não fica claro ainda para muita gente por que é um livro aplicativo e não um e-book, né? Assim, você pode fazer essa diferença? Você falou um pouco, acho que isso é legal, porque para quem não conhece, não está familiarizado, eu mesmo não sabia dessa diferença. Eu achei incrível o livro aplicativo, ele tem muitos recursos, né? Mas tem toda uma polêmica em torno disso, se é livro, se não é livro, se é um aplicativo, e aí quando você fala tem bastante texto, eu não tenho dúvida de que ele funciona como um livro ali no aplicativo, né? A gente vira as páginas, a gente acompanha a leitura, no caso especificamente do Amal, a gente ouve uma narração em voz alta. Isso. Mas por que ele é um aplicativo e não um e-book? Assim, uma diferença simples essa resposta. É uma diferença simples de plataforma, né? O e-book, ele já tem um formato pré-definido, assim, você consegue inserir uma determinada quantidade de elementos lá dentro. Então, você
formata aquilo como texto, você tem poucos recursos de som, poucos recursos de imagem. O aplicativo, ele é um software, ele é construído do zero. Então, você virtualmente tem qualquer possibilidade com ele, no ponto de vista das funcionalidades. Então, você constrói... Se você constrói ele do zero, você vai construir uma casa, ela pode ser realmente de qualquer jeito, não é uma... sei lá, que comparação, mas... Entendi. Você tem mais liberdade na construção. Exatamente. E para quem trabalha com as imagens, Renato, acho que aí a gente pode passar essa bola para você, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, por que na capa do livro impresso vem pinturas de Renato Morricone e não ilustrações, e já emendasse um pouquinho na diferença, né? Se há uma diferença em criar imagens para a tela e criar imagem para o papel, né? Pensando no público infanto-juvenil, que diferenças há? Conta um pouco para a gente como foi aí no caso de Amal, especialmente. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Cris. E, é difícil falar, primeira live que eu estou fazendo, difícil falar e me olhar, eu estou vendo se eu estou bem aqui. Minha também. Das outras que você fala, eu não estou vendo as pessoas, estou vendo vocês e estão me olhando aqui. Estou achando meu melhorando. E eu estou caindo de vez em quando, vocês viram, né? Que eu não estou com suporte fixo aqui, o negócio está feio. Eu vou sumir de vez em quando é porque caiu. Eu te vejo de vez em quando, eu vejo o seu teto, Cris. É isso mesmo. Eu acho que essa questão até de termos, vocês estavam falando de aplicativo, de e-book, lógico que tem isso, como a Isabel explicou, mas os termos, eles facilitam um pouco a identificação daquilo que se fala, né? Então, alguns termos são... Você usa uma palavra, você já sabe do que você está falando, e às vezes até em outra língua. Então, a gente está fazendo uma live aqui, mas poderia ser uma conversa, poderia ser uma outra coisa, e que daí a gente ia ter que explicar o que era. Mas também usar termos diferentes, muitas vezes, também chamar atenção para uma coisa, né? Então, por exemplo, no caso do livro do livro impresso, eu usei pinturas, até porque foi um processo bem diferente da feitura do livro digital. Eu foquei, o primeiro a ser feito foi o digital, e eu estou chamando de digital aqui a forma de leitura, né? Então, um livro chamado aplicativo digital, né? O aplicativo literário. E aí eu pensei, essa ideia de ilustração, de narrativa visual, estava muito mais nesse segundo, até numa conversa com a Isabel, estava falando, olha, eu quero fazer pinturas inspirado em partes do livro. Então ele interage menos com o texto, apesar de interagir qualquer forma de comunicação, quando é colocada em contato com outra, ela interage, mesmo não querendo. Mas foi uma forma de marcar também. Eu tenho feito isso em alguns livros, tentar usar menos a palavra ilustração, até para chamar atenção para a imagem, na narrativa, a narrativa visual. Porque a palavra ilustração tem um histórico aí de maneira de ser lida, de maneira que às vezes se dá pouca atenção ao conteúdo dela, né? Ao conteúdo narrativo. Eu acho que foi por isso que eu fiz a pergunta, se tinha uma intenção de destacar mesmo a técnica que foi usada. Então são pinturas, né? Elas têm inevitável que elas tenham uma conversa com o texto, mas elas não estão ali ilustrando o texto, né? Acho que elas têm uma vida própria, vamos dizer assim. Daqui a pouco, para quem está acompanhando aqui com a gente vai colocar aqui o trailerzinho, né? O trailer do aplicativo. Não sei se a gente vai conseguir fazer aparecer imagem e som, mas a ideia é que a gente, pelo menos vocês tenham uma ideia da imagem, porque aí essas pinturas que a gente está dizendo, que o Renato acabou de falar, vocês vão poder ver um pouquinho. Você falou, Renato, que primeiro surge o aplicativo, né? Então, primeiro você cria as imagens para o aplicativo. E quando você pensa as imagens para o aplicativo, sabendo que em algum momento elas vão ganhar movimento, por exemplo, né? Diferente de um livro impresso, o movimento pode até estar no virar da página, mas as imagens estão fixas, né? Tem alguma diferença no processo de criação?
né? Você já pensa como aplicativo, você já pensa em abordar os recursos, em utilizar os recursos. Do ponto de vista da criação, como é que é? Para mim foi totalmente diferente, uma experiência maravilhosa, porque é algo que eu não tinha feito ainda. Eu, apesar de ainda ser um trabalho muito solitário, assim, eu leio o texto, no começo, o início é muito parecido, eu leio o texto e vou imaginando as imagens, vou pensando nas imagens para ele, mas a sequência dele aí é uma conversa diferente, então eu tenho que pensar, por exemplo, na animação, e a animação eu vou fazendo eu levei para a Isabel primeiro, o primeiro roteiro, o primeiro rascunho que eu levei para ela foi um roteiro, né? Um roteiro quase como um storyboardzinho de animação. Não chega a ser um storyboard de animação, mas é quase um storyboard de animação, mostrando como cada imagem ia se movimentar. Isso não acontece no livro, né? E eu tenho menos controle do meu trabalho. É um trabalho com várias pessoas trabalhando, incluindo, botando sua identidade, sua digital nele. Então, por exemplo, eu acho que o meu trabalho ali é mais ou menos como um diretor diretor de arte ou diretor de um filme, sei lá. Estou até exagerando um pouco, mas eu imagino que seja um pouco assim. Eu fiz o roteiro e vou pensar como que a imagem vai se locomover ali, se mexer. Mas depois vem o animador, que vai interpretar aquilo que eu passei no roteiro para ele, e ele vai colocar a identidade dele. E depois vem o som, que altera também a leitura da imagem que eu criei, e altera a leitura do texto que a Carolina criou, e altera o que o animador fez, o que a Isabel fez. Então, assim, são linguagens, existe um diálogo muito maior ali. E eu acho que outra coisa que eu acho que é interessante falar dele, que assim, o espaço e o tempo, por isso eu tenho dificuldade de chamar de livro, gosto muito da palavra aplicativo, digital, e não porque um é melhor que o outro, mas é que são coisas diferentes, pelo menos do ponto de vista de quem cria. O espaço e o tempo é totalmente diferente, é outra coisa. Eu não tenho a virada de página, o hiato, eu não tenho esse silêncio, essa falta de informação de uma virada de página para outra. Eu tenho uma sequência que eu tenho que trabalhar com ela, eu estou mostrando muito mais coisas. Então eu pude fazer outros exercícios narrativos que eu não faria no livro, né? Ótimo. Isso. A gente vai, eu acho que agora a gente já está pronto aqui para mostrar o trailer. Depois do trailer eu vou falar um pouquinho da história, né, do Amal, acho que é legal para quem não conhece o livro. Eu queria abrir também para quem está participando com a gente, se quiser nos mandar algumas perguntas, então você que está acompanhando pelo Facebook pode escrever nos comentários e elas chegam aqui para a gente, porque a ideia é que seja uma conversa mesmo, que quem está acompanhando, a última informação que eu tive, a gente tinha mais ou menos 50 pessoas, eu não sei se a gente ainda tem, se tem mais gente, mas vocês podem enviar perguntas e a gente vai trazendo aqui para o bate-papo. Emily, você coloca para a gente? Eu não sei se sou eu mesmo que faço isso. Não, é você, Emily. A gente vai ver um trailer, então, de Amal e a viagem mais importante de sua vida. Um texto da Carolina Montenegro, com os desenhos, com as pinturas do Renato, na edição da editora Caixote, da Bel. Olha lá, acho que agora vai entrar. Olha! Um som. Amal e a viagem mais importante da sua vida. Uma história incrível sobre uma menina que cruzou mares e países inteiros sozinha. Incrível porque será possível que uma criança enfrente tantos perigos sem ajuda? Amal é uma homenagem às milhares de crianças que viajam desacompanhadas em busca de refúgio. Baixe o livro aplicativo para conhecer a jornada de Amal, entender mais sobre a situação dos refugiados e ainda descobrir maneiras de ajudar. Esse projeto conta com o apoio do Acnur,
a Agência da ONU para Refugiados. Disponível ainda na versão impressa. Muito bem, ficou lindo esse trailer, eu acho que deu para a gente ver muito do que você acabou de falar, né, Renato? Então a gente tem ali a Bel, é sua voz, né, Bel, narrando. Eu ia falar, reconhecer a voz? Conheci a Bel narrando um pouco da história de Amal, os desenhos, as pinturas do Renato, e uma trilha sonora que coloca a gente mesmo num determinado ambiente, né? Então tem uma questão do espaço, do tempo, como o Renato estava falando, que só no trailer, ali, nessa pequena síntese que a gente pôde ver agora, já deu para a gente experimentar um pouco. Eu vou falar um pouquinho para quem não conhece o livro, né? Amal foi escrito pela Carolina Montenegro, que é uma jornalista que, pelo que eu entendi aqui, fez coberturas durante muito tempo em países que viveram situações de deslocamento forçado, acompanhou os Médicos Sem Fronteiras, e ela cria, uma história fictícia, né? Ela não é uma história, a Amal não é uma criança de verdade, ela não se baseia numa história só, mas ela meio que faz um mosaico de várias histórias que ela acompanhou e de várias crianças que ela conheceu. Ela até, na versão impressa, a gente tem essa informação de que alguns personagens foram inspirados em crianças que ela conheceu, em campos de refugiados, em diferentes países. A Amal, então, é uma criança síria, né, e que precisa sair da Síria. Ela vive com um avô, é uma relação muito terna essa que ela tem com o avô, embora o avô apareça tão pouco, é só no início da história, e ele a manda para a Itália para encontrar um tio, porque ele sabe que ali ela não tem muita chance de sobreviver e de ter uma vida tranquila. E ela parte sozinha nessa viagem, aí o livro é dividido em 4 partes, acho que são essas partes que o Renato falou, né, Renato? Que começa na Síria, depois ela vai para a Turquia, Grécia, Itália. Então a gente vai acompanhando a Amal nessa viagem, ela encontra outras crianças, enfim, não vou dar aqui um spoiler, né, mas ela chega na Itália, e aí, no final do livro, eu acho que isso é uma coisa importante de dizer também, a gente tem um anexo, eu gostei muito, Bel, eu acho que foi uma escolha muito bacana, contando um pouco a história do livro, né, então falando da experiência da Carolina como jornalista e de todas as inspirações que ela teve, e também um pouco do panorama, né, da situação dos refugiados no mundo, né, que é uma situação seríssima, gravíssima, que envolve muitas crianças e muitos adolescentes, muitos jovens em várias partes do mundo. Então tem uma parte informativa muito densa na versão impressa, né. Acho que agora chegou aqui uma pergunta, eu vou trazer aqui para a gente colocar junto na nossa conversa. A Patrícia Dias pergunta diz o seguinte, muito legal isso que o Renato fala de ser um diretor para pensar os roteiros de animação, som, imagem, animação, texto escrito. São muitas linguagens e muitos autores ao mesmo tempo, muito interessante. Eu vou emendar nesse comentário da Patrícia uma pergunta que eu tinha para a Bel, e que estendo para o Renato, que é, como são muitas linguagens, né, costuma-se dizer que os livros digitais, e-books, livro aplicativo, eles são mais interativos, muitas pessoas usam mesmo essa comparação, eles são mais interativos do que um livro impresso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa concepção de interação, né, porque, claro, tem uma interação aqui com diferentes linguagens, então tem música, tem a imagem, tem a animação, mas um livro impresso, e aí vocês fazem opção pelos dois, né, nesse projeto do Amal, ele permite outros tipos de interação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, pensando no leitor, né, num leitor criança, num leitor jovem, qual é para vocês a ideia de interação na leitura, né, e como que esses suportes promovem experiências distintas, né, talvez não melhor e nem pior, mas distintas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, cada um sobre o seu ponto de vista, né? A Bel como editora, o Renato como autor e ilustrador, artista. Uhum. Quer começar, Isabel? Posso começar. Eu queria contar que no ano passado a gente recebeu um convite para apresentar o livro na Flip, na programação do Educativo da Flip. E aí eu estava conversando com o Renato sobre isso, como é que a gente faria, né? No final a gente acabou fazendo 2 encenações da história também, que daí, se vocês quiserem contar um outro desdobramento ainda do projeto, a
A gente acabou fazendo isso lá no meio da praça e dentro de uma biblioteca, mas antes a gente decidiu o que ia fazer, eu estava conversando com o Rê sobre isso, e aí, o que a gente faz? Vamos todo mundo, não vamos e tal? E aí o Renato falou, nossa, seria muito legal se a gente pudesse botar todo mundo junto para falar desse livro, porque são muitos autores, de uma certa maneira, né? Então tem a Carolina, que criou a história, o Renato, que criou toda a narrativa visual para o impresso e para o digital, tem o Arthur de Faria, que fez essa trilha sonora maravilhosa, com sei lá quantos instrumentos e com uma série de referências de cada um desses países por qual a gente passa, enfim, foi um trabalho muito bonito. O Arthur é um músico importante e com muita experiência em trilha. Tem aí também todo um trabalho de sonoplastia, tem um trabalho de interface, que é essa coisa na hora, quando que essas animações entram, com que tipo de estímulo, e até onde elas vão, e se você tem que pensar que isso você faz em pelo menos 4 formatos, né, entre celulares e na hora que o Rei falou isso, eu fiquei imaginando, que coisa mais linda, porque na verdade eu fiquei imaginando todos esses adultos, pelo menos essas 5 pessoas aí com um trabalho mais criativo em cima do livro, sentados junto contando uma história para uma criança. E o Ivan, né? O Ivan, eu esqueci de falar, o Ivan, o animador. O Ivan Franco, que fez as animações junto com o Renato, algumas das animações são do Renato, outras são colaboração, outras são do Ivan, enfim. São esses adultos todos, cada um com a sua linguagem, cada um com o seu talento, fazendo leituras dessa história e fazendo isso chegar de uma maneira com tantos estímulos diferentes para as crianças. Então, fiquei quase que imaginando como assim, se a gente sentasse numa roda, vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu com a Mal. Quer dizer, o processo de criação também é um processo muito interativo, né? Com muita interlocução, vamos dizer assim, né? O processo de criação. Mais ou menos, assim. Não, por incrível que pareça, assim, a maior parte das pessoas nunca se encontrou, né, Rê? É muito louco isso, porque isso acontece em uma série de etapas, assim. Então, primeiro a Carolina escreveu o texto, trabalhamos nessa ideia do texto e em transformar isso num roteiro que pudesse virar uma animação. Aí eu comecei a conversar com o Renato, fazia pelo menos 2 anos que eu queria trabalhar com ele, então na hora que eu olhei esse texto, eu fiquei imaginando as aquarelas do Renato e convidei ele para o projeto. Depois que as animações elas precisam existir para você poder pensar na trilha sonora, né? Assim, a gente começou a conversar com o Arthur, mas é muito abstrato, assim, de onde é que vão entrar essas músicas e tem também esse trabalho da interface, como é que vai ser possível fazer um pacote disso, né, assim, que é para virar um aplicativo, né, como é que isso vai aparecer na tela, de fato. Então tem todo um trabalho de desenvolvimento que foi feito pela Webcore, que é meu sócio no aplicativo, e vários outros, e um parceiro muito, muito legal de trabalho. Então, mas quase que, né, o Renato acho que conversou com o pessoal, sentou pessoalmente com o pessoal da Webcore, acho que 1 ou 2 vezes, né, o resto foi rolando uma costura, né, pessoal. O Arthur, por exemplo, está no Sul, a gente nunca se conheceu pessoalmente, é um tipo de trabalho meio maluco, mas ele tem que é uma orquestração, assim, cada um tem um trabalho. E aí rola muito eu lembro do Renato, quando a gente colocou a música em cima da animação, e quando a gente inseriu a animação em cima do texto, de como ela iria funcionar realmente na leitura, eu lembro que ele teve um espanto, assim, né, de tipo, nossa, como fica diferente, né, como tem como muda. Então, realmente, são camadas de leitura e de interferência de cada um desses profissionais que chega no final. Então, são muitos autores contando a mesma história. E eu acho que até a própria Isabel mesmo, quando lê, imprime a leitura dela, a voz dela para a leitura do livro. Né? O ritmo é uma forma de criação, então acho que e é interessante, acho que você falou de uma orquestração, né, Isabel? Eu acho que você, como editora, funciona muito como uma regente mesmo da orquestra, né, porque realmente eu não sabia, para mim foi uma surpresa e eu fiquei super feliz com o resultado, mas poderia também ser o contrário, né, mas a história de inserir a trilha, né,
Então, nesse ponto, eu acho assim, essa é uma outra diferença muito clara para mim, que assim, eu perco o controle total daquilo que eu tenho no impresso, é uma outra coisa, é uma indústria pequena, mas é uma indústria que tem um regente aí conduzindo e tal, mas foi um trabalho bem interessante. Eu acho que desse processo de diálogo, eu acho interessante falar que da Carolina, geralmente, um escritor, eu tenho um processo de diálogo e é diferente do processo que eu tive com a Carolina. Com a Carolina, a gente não trocou ideia sobre o texto, é um texto fechado, ele não precisa das imagens para ser lido, ele é um texto que está pronto. Minhas imagens entraram ali como para, enfim, gerar uma possível leitura, uma atmosfera diferente, tudo, mas não precisa da minha imagem para ser entendido o livro. Agora, quando a Isabel me chamou, eu fiquei muito inseguro pelo tema ser muito delicado. E eu não conheço muito bem a cultura que a Mal estava inserida e a personagem estava inserida. Então eu fiquei muito inseguro e mandei um e-mail a gente começou a trocar ideia via Isabel para Carolina ver os primeiros desenhos, se eu estava cometendo algum erro, alguma indelicadeza, algum tipo de conceito ou preconceito errado, que isso acontece em imagem, em quem trabalha com criação, na minha ignorância e na ignorância de nós criadores, a gente acaba cometendo. Então, eu tive um pouco de contato com a Carolina, e o que eu me lembro que ficou muito forte para mim, marcado para mim, foi esse, de pedir a orientação da Carolina para ver se a personagem estava ok, se os personagens estavam bacanas, enfim. Interessante isso é uma coisa você falar isso, né? Porque é uma história fictícia, né? Eu acho que o tema, o fato de ser baseado em histórias reais, né, de crianças reais que a Carolina conheceu no seu trabalho como jornalista, né, e de ser um tema tão atual, tão marcante, te fez ter uma preocupação maior com a verossimilhança, por exemplo, né? Então, assim, disso precisa, a imagem precisa ser verossímil, né? Chegou uma outra pergunta aqui, olha, Sandra Regina. Minha observação como leitor é que os dois formatos são interativos para quem lê. O impresso depende da nossa voz, do nosso ritmo. Já o aplicativo tem as possibilidades multimídia. Um formato não existe para substituir o outro, são coisas diferentes. Sem dúvida nenhuma. Complementar. Sem dúvida nenhuma. Um não tem a ideia não tem a intenção realmente de substituir o outro. O bom é que a gente possa. A Aline Frederico, essa pesquisadora que o Renato comentou, que fala muito bem sobre leitura digital para criança, ela sempre fala importante que a gente tenha uma dieta de leitura, né, rica. Então, você pode ler tudo, né? Assim, não é porque você gosta de gibi que você não pode ler um romance, e não é porque você tem um livro impresso que você não pode ler no digital. O digital não tem essa pretensão de substituir o impresso. Eles são coisas muito diferentes, eles se prestam a coisas diferentes, eles têm alcances diferentes. Tanto Olha que a gente legal, fez os dois. Tanto a gente fez os dois, tem gente que lê os dois. Tem gente que vê os dois, porque são experiências completamente diferentes. Eu vi os dois. Eu acho que quando você fala isso, Bel, me lembra muito as situações de sessões de leitura do Mira, né? A gente está aqui numa live promovida pelo programa Mira, da Fundação ECM, e agora a gente tem a pergunta de uma voluntária, que é a Jane Padula, que está acompanhando a gente. Ela pergunta sobre a reação dos leitores. Vocês têm informações sobre a reação dos leitores nas duas formas do livro? Então, vocês devem acompanhar um pouco o retorno, a recepção, né, do Amal impresso, do aplicativo, mesmo que não seja do Amal, a Bel tem experiência com outros aplicativos, acho que o Renato talvez também tenha essa experiência da resposta dos leitores. É diferente? Como eles reagem? O que vem? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Acho que é uma pergunta importante. Comenta aí, Rê. Eu acho que essa é para você. Eu acho que eu não tenho muito conhecimento, não. Mas você tem tido retorno, Isabel? Tem uma coisa muito diferente nos dois, assim, e até a decisão de ter feito o impresso tem um pouco a ver com isso. É o seguinte:
os aplicativos, eles costumam ser muito encantadores, assim. O Amal, por exemplo, encantadores também, eu acho, não só atraente. O Amal, por exemplo, ele tem uma narração minha, mas ele tem outras duas narrações, uma pelo Leonardo Matumona, que é um artista congolês que narrou em português, ele vive aqui no Brasil, ele é um músico maravilhoso, ele fez uma narração com todo aquele sotaque em português imprimindo uma outra camada ainda de leitura, e a Olau Saguir fez em inglês. Que é uma narração linda, que no estúdio, quando ela terminou, todo mundo deu uma chorada, assim, de tão bonito. Então, eu acho que se acrescentar tantos elementos, quando eles são significativos, né, quando eles foram feitos para, de fato, servir a história, ele torna uma experiência de leitura muito encantadora. Então, todo mundo que conhece o aplicativo comenta, nossa, que máximo, que lindo, que bonitas, aquelas animações de aquarela do Renato passando por cima, com uma música do Arthur de Faria, com aquele sotaque. É uma experiência de leitura encantadora, mas é muito difícil de chegar nas pessoas, né? A gente fez ele gratuito, a gente fez dessa maneira toda, porque é muito difícil você convencer a pessoa a ver. Você viu primeiro no impresso, e aí a pessoa fala, tudo bem, vou baixar o aplicativo. Não importa que ele é gratuito, não importa que demora 2 minutos para você baixar e tal. Ainda é uma coisa muito nova e ainda rola uma resistência. Então, no primeiro momento, o impresso foi muito melhor. Embora a gente ainda já tivesse o aplicativo gratuito disponibilizado lá no mundo inteiro e tal, num primeiro momento o impresso foi super bem, porque foi super aceito, era um tema que via calhar naquele momento, e enfim, tem toda essa turma participando dele, foi um livro que começou muito bem no impresso. E aí ele foi ganhando um corpo ali, foi ganhando os leitores dele para o digital, mas com muito trabalho, assim, em cima. Porque Quando eu te ouvia falar, Bel, eu ficava pensando em algumas situações de leitura do Mira mesmo, nas nossas sessões que o voluntário lê para uma criança. O Mira é uma situação em que necessariamente tem um mediador, né? Então a criança pega um livro, escolhe o livro, ou o voluntário leva, e ali tem uma mediação de leitura que às vezes troca de lugar. Às vezes é a criança que faz, às vezes é o voluntário que faz, às vezes é o livro que faz uma mediação entre eles, mas tem essa figura do mediador. Eu fico pensando nisso, nesses dois formatos, né, porque eu poderia imaginar, por exemplo, um voluntário Mira levando tanto o livro impresso para ler, quanto o aplicativo, né, para ouvir, por exemplo, a história junto, a sua narração, os dois ouvirem juntos. Então, acho que são experiências estéticas distintas, né, eu acho que elas são diferentes, mas eu acho que a gente não consegue ter juízo de valor, né? Elas são distintas, né? Elas não são substituíveis e não são melhor ou pior. Agora, tem uma questão que tem muito a ver com esse contexto que a gente vive, que eu também queria ouvir um pouco vocês, que a gente está vivendo um momento de isolamento, né, de distanciamento social por conta da pandemia. As pessoas está vindo mais à tona a questão da desigualdade também no nosso país, né? Do pouco acesso que a maioria da população ainda tem a computadores ou a internet, né? Na verdade, o celular, acho que já boa parte da população tem, eu estava vendo esses números, eu não trouxe aqui, foi uma falha, mas a internet ainda não é tão disponível para todo mundo, né? Então, no caso do aplicativo, ele facilita, Bel, estou pensando certo, porque a pessoa ela precisa da internet do mesmo jeito, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, quando você disse que a ideia de fazer em 2 formatos era para aumentar o alcance, né, você queria que mais crianças pudessem ler, mas como que você se depara com isso, né? Então, assim, no Brasil, a gente tem hoje, por exemplo, os estudantes estão sem aula, né, as escolas estão com as aulas suspensas, eles estão em casa, mas tem toda uma dificuldade de acesso, né, de internet, ou mesmo de facilidade de acesso a esses meios, de saber usar, enfim. Queria que vocês falassem os dois um pouco sobre isso. Como é que fica nesse contexto que a gente vive? Acho que não só a leitura impressa e a leitura digital, mas a própria arte, né? A gente está falando muito de experiência estética aqui, que esse livro promove, que outros aplicativos também. O Renato tem muitos outros livros, mas como é que fica essa questão nesse momento que a gente vive? Não sei se vocês querem comentar um pouquinho. Você quer começar, Isabel? Nossa, sempre jogando para mim, né, Renato? Vamos lá.
Dá aquele tempinho para pensar, né, Rê? Essa não estava no nosso roteiro, olha lá, gente. Eu vou salvar o Renato, porque ele é muito meu amigo. Eu vou falar só que, realmente, nesse momento, vou falar bem rapidinho, porque você já vai... realmente tem acontecido uma tensão muito maior para os aplicativos. Isso os aplicativos da Caixote saíram em várias matérias, em jornal, em revista. Digo que saiu uma das matérias mais interessantes sobre leitura digital para crianças na revista Crescer desse mês, que foi a primeira vez que o assunto foi tratado com uma profundidade, um pouco além do que geralmente a gente vê, o digital é ruim, tela para criança é ruim, não pode e não vai além, sabe? Foi uma primeira reportagem maior que eu vi sobre isso. Então, realmente forçou a ter uma atenção, porque é muito simples de você baixar, você pega no celular ali na hora e baixa. Ele é muito mais barato do que livro impresso, porque a gente não tem realmente essa... Na verdade, é por uma questão de mercado, não é nem porque não tem a logística, né? Porque, enfim... Mas eu acho que volto naquilo da dieta que a Aline fala, né? O importante é os livros estarem próximos das crianças agora, porque é um jeito de ampliar o mundo, né? A gente está preso aqui, dentro de casa, estamos isolado, mas a gente lê e pode não só enxergar um mundo maior, como também enxergar o outro, né? Os livros ajudam muito a gente enxergar o outro, a desenvolver empatia e a entender que tem outras pessoas em situações também distintas ou parecidas, enfim, ajuda a gente nesse momento que a gente às vezes acha que a gente está sozinho dentro de casa, lembrar que o mundo é grande, né? Eu acho que momentos de crise como este aqui, eu vi um cara falando isso, achei super relevante, interessante, que o cara falava o seguinte, que não é que a crise vai mudar a maneira da gente se relacionar, ele só vai acentuar e vai revelar o que já estava em curso. E eu acho que a crise, como você falou, Cris, revela, por exemplo, a desigualdade do nosso país. No momento, a gente sempre foi desigual, e aí na crise se revela, fica muito mais claro isso, né? A desigualdade fica muito mais clara. E eu acho que, enfim, isso é super complicado. A gente está passando uma crise antes do corona, a gente tem uma crise de identidade, uma crise de sociedade, já há um tempo que está revelando um monte de coisas ruins, mas assim, até pelo fato de eu ter filho, de eu acreditar no mundo, eu prefiro também, eu faço um exercício de ver também o que pode sair de bacana daqui, sabe, disso tudo. Eu acho que a arte, neste momento de crise, também revela a sua relação com ela. A arte não salva ninguém. Eu não gosto muito desses discursos messiânicos das coisas. Eu acho que se você tem uma relação de amor e de afeto com algo, aquilo na crise vai te dar um conforto. Eu acho que se você tem isso com a arte, ela vai te dar um conforto. Por exemplo, tem um vizinho meu aqui de cima que ouve Mariah Carey. É arte, ok. Mas para mim aquilo é um tormento ouvir Mariah Carey enquanto eu estou trabalhando. Aquela arte me faz mal. Mas ver a live do Romero Brito não me faz bem, mas tem galera que curte. Então, eu acho assim, o que te traz afeto ali vai se revelar. O que te traz problemas, o que te traz ansiedade também vai se revelar. Acho que neste momento a gente tem que trabalhar um pouco no caminho do afeto mesmo. Eu acho que ser mais humano, e eu tenho visto coisas que me dão esperança, por exemplo, pessoas que eu acompanho em rede social aqui, pessoas que para mim, eu já tinha desistido da humanidade delas, elas se revelaram um traço de humanidade ali, né, enfim, são humanos como a gente. E eu acho que nesse caminho todo, por exemplo, a gente está falando de literatura, uma das dificuldades, acho que até trabalhando aqui, vendo as coisas com meu filho, eu acho que o impresso ainda carrega uma coisa que é interessante, que é você sai do aplicativo. A gente está falando de aplicativo literário, aplicativo digital, mas essa é uma coisa que a gente tem que resolver. Por exemplo, o celular resumiu o mundo para a gente. Ele é muito bom, facilita a vida da gente. Esse contato que a gente está tendo aqui, por exemplo, agora, é tecnologia, é celular, a gente não pode trabalhar com essa dicotomia,
bem e mal, esse maniqueísmo, que um é bom e o outro tem que ser jogado fora. Mas uma das dificuldades que eu acho que o aplicativo digital tem, é que assim, você tem um mundo ali, toda hora tem o diabinho ali da distração falando, cara, para de ler esse livro, tá aparecendo, enquanto eu tô falando aqui para vocês, tá aparecendo mensagem que o pessoal tá mandando para mim, então eu não tô prestando atenção como eu presto no impresso. Eu acho que é um momento de mergulho, de atenção diferente. Então, eu acho que esse é um dos problemas, né, assim, essa é uma, eu não sou dessa geração que nasceu com a tecnologia que a gente tem hoje, de digital e tudo, mas essa geração, acho que tem que ter um exercício de desligar a chavinha do mundo, né, o que pra gente é interessante, talvez seja um exercício, ó, vocês vão desligar a chave, agora vocês vão prestar atenção nesse mundo, vai ler um Moby Dick e vai prestar atenção na baleia, não vai pensar em outra coisa, vai mergulhar no mundo do Ismael, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que é um pouco isso. Mas talvez, desse ponto, talvez seja uma coisa geracional, né? Talvez a gente ainda tenha essa dificuldade, porque, por um lado, eu concordo totalmente, essa questão da distração é realmente um dos grandes problemas do digital para a gente, inclusive, né? Até hoje em dia eu acho que minha memória, por exemplo, é muito pior, porque a gente tem ali essa possibilidade de buscar, tem toda essa questão realmente da distração, mas tem também, por exemplo, a questão do acesso. O digital permite que a literatura chegue a lugares que ela não chega. Tem uma ONG que chama World Reader, não sei se vocês conhecem, que elas negociam com editoras os direitos autorais, a doação de direitos autorais para publicação do livro em formato de e-book em países que não tem mercado editorial. Então, você chega lá no celular de uma pessoa, porque celular as pessoas têm, né? Muito mais do que uma biblioteca de livro impresso, hoje em dia, talvez, nesses lugares, e eles negociam e levam isso. Então, é um jeito, num lugar que não tem indústria, por exemplo, ou que não tem um mercado editorial estabelecido, eles levam isso. Então, eu acho que tem isso, né? Tem os dois lados, assim, tem que saber enxergar para que serve realmente, por que é bom cada um daqueles e não substituir, né? Assim, tem toda uma. Se o digital não existisse, a gente não botava você, o Arthur, a Carolina, o Ivan, todo mundo junto contando uma história. Né? Mas eu também. Desculpa, eu te cortei. Depois eu queria pegar um gancho no que você falou, Isabel. Desculpa, eu te cortei. Não, mas só para dizer que realmente eu tanto acredito, e nunca vocês vão me ouvir dizendo que digital é mais legal que impresso, que eu lancei um livro, no meio dessa história toda, eu lancei um livro só impresso, né? Estou distribuindo ele com essa loucura aí de correr, que não está muito funcionando e tudo, mas que é um livro que justamente fala das relações familiares, dos laços familiares, e que eu achei que era um livro que justificava sair mesmo assim, porque é um livro que você dá para o avô, para o neto, para o pai, para a mãe, e fala dessa proximidade, da saudade que a gente está sentindo, né? Por acaso, calhou do livro estar pronto nesse momento, né? Então, vocês nunca vão me ouvir dizendo que o digital é mais legal. Ele não é mesmo mais legal, mas ele é bem legal também. Ele tem várias coisas muito interessantes que, se a gente se despisse do preconceito que ainda existe, abriria para um mundo, porque as crianças, elas já têm, todo mundo fala dessa anedota da criança de 2 anos pegar o celular e fazer assim, já saber mexer, mas o fato é que eles já estão, né, nesse mundo, e que talvez para eles não seja não seja tanta distração ler ali ou não, talvez eles já tenham uma proximidade maior com esse meio, eles vão ter no futuro mais do que a gente, né, que não nasceu com o celular na mão, né. Não, e eu acho que isso que você falou, por exemplo, perfeito, você chega em lugares, você tem esse problema, tem gente que não tem celular, tem gente que não vai ter a internet, que é o que a Cris falou, mas de outra forma tem gente que o livro não vai chegar, você não tem mercado editorial, e eu acho que a cultura digital mudou, enfim, eu acho, até parece que sou eu que acho aí, mas a cultura digital mudou até a forma como o mercado antigo chama de pirataria, a gente chama hoje em dia de compartilhamento. A questão do direito autoral é revisto quando você tem, por exemplo, a música sendo compartilhada e outras formas de se manter aquilo. O livro,
ele é o livro impresso, ele é parte de um mercado, e muitas vezes você tem, por exemplo, editoras como a Zazie, que é da Laura Eber, que é uma escritora, uma pesquisadora, uma artista do Rio de fantástica, Janeiro, né? do Rio de Janeiro. A Zazie Edições, ela compartilha textos que não iam chegar aqui, e ela eles traduzem, a Zazie Edições traduz textos maravilhosos, enfim, isso, e tudo de graça, para você baixar gratuitamente. Quer dizer, há uma cultura muito mais, lógico que depois há uma exploração disso, né, dessa ideia, mas há uma cultura de compartilhamento, de comunidade, que é outra, né, assim, acesso a filmes que eu nunca teria, e eu sou um cara, nesse ponto, conservador, eu admito, e aí é um exercício para eu não ser conservador, eu tenho que fazer um exercício para eu não ser conservador, né, nesse ponto de tecnologia, né, então, mas eu não vejo também como você, Isabel, não vejo como um competindo com o outro, eu só vejo que cada um realmente tem o seu momento até na criação e na leitura. Eu acho que são momentos diferentes, são formas diferentes, cada um tem uma forma até de penetrar em lugares que não penetra, não penetra de outra forma, e eu acho que também a forma de criar é diferente. Então, enfim, agora a gente dá nome às coisas, e quando a gente dá nome, a gente começa a discutir essas questões do bom, do ruim, e faz parte, né, da vida, mas que eles são importantes, fundamentais são. Oi, Cris. Vocês estão falando de acessibilidade, né, que sumiu aqui para mim. Peraí, deixa eu só ver o que houve. Voltei. Vocês estão falando do acesso, né, e aparece uma pergunta aqui, na verdade um comentário da Diane Rodrigues de Mello. Ela diz o seguinte: um ponto fundamental do meio digital é garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. Não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso, se houve nas suas publicações, Bel, alguma preocupação com relação a isso, ou algum retorno dos leitores com relação a isso? A gente consegue um pouquinho mais de acessibilidade quando a gente tem narração em tudo, né? Uma das coisas que ajudam, assim, às vezes, os aplicativos é isso, essa maneira. Mas é isso, depende da deficiência, né, também. Porque... Para um deficiente visual, por exemplo... Um deficiente visual, sim, mas para alguma pessoa com... Enfim, tem muitos tipos de deficiência para você abarcar, né? Eu sei que eu tenho um aplicativo, por exemplo, que seria super difícil. Um questionamento depois, né? A gente fez uma coisa... Eu estava pensando, na época, a gente estava pensando muito na coisa da materialidade do livro, mesmo ele no celular ou no tablet, e a gente criou... Era uma história para criança... pequena, chama Marina Estado Contra, que é sobre aquela fase dos 2 anos, 3 anos, quem tem filho pequeno já teve, sabe como é que é. Então você vira é uma coisa sempre assim, a Marina é uma menina feliz, mas às vezes ela fica triste. E aí, às vezes, você vai virando, a animação cai do outro lado e a feliz fica triste, ela sabe fazer uma coisa, mas ela quer fazer de outro jeito, assim vai. E para isso você tem que ir virando. E isso depois a gente pensou, poxa, isso é um desafio para as crianças. A gente fala desde o começo do aplicativo que você tem que ensinar a criança a fazer, mas depois a gente pensou, puxa, isso é uma coisa que para uma pessoa com algum tipo de dificuldade motora nesse sentido vai ser uma dificuldade. Mas enfim, mas tem muito mais espaço para você incluir ferramentas no digital do que no impresso, né? A gente está caminhando aqui para o final, né, já do nosso encontro, da nossa live. Podemos dar vários nomes aqui para a nossa conversa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aqui agora para a gente dos trabalhos que vocês estão fazendo atualmente, né, se são trabalhos impressos ou digitais, como é que o trabalho de vocês, no caso do Renato, a criação, a Bel falou um pouquinho do livro que está saindo, que é impresso, do quanto vocês estão ou não sendo influenciados por esse momento que a gente vive. Assim, acho que agora fica um pouco mais livre para vocês contarem um pouco. Eu tinha colocado uma pergunta, Renato, que acho que a gente acabou não falando, que o Bárbaro é um livro seu que virou também uma animação, né? Não sei se foi numa escola na Itália, acho que foi isso, não foi? Sim. Que as crianças fizeram uma animação. Então, às vezes, também, eu acho que o bacana do livro, tanto impresso quanto digital, é que quando ele chega no leitor, chega lá na outra ponta, ele pode virar muitas outras coisas, né? Que a gente que produz e cria não tem controle, né? Nesse caso, eu me lembro do Renato mostrando para a gente
O Bárbaro, que é um livro impresso, mas que também trabalha com a ideia do movimento, da imagem, né? Assim, eu também consigo imaginar ele como uma animação, né? E não sei se você quer falar um pouco sobre isso, e aí vocês podem finalizar falando um pouco do trabalho que vocês estão fazendo agora, o que vocês acharem importante contar para a gente. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta, mas se alguém quiser aproveitar para enviar alguma pergunta para eles, a gente também ainda tem um tempinho. Eu aproveito então para falar dessa... legal. Então, eu aproveito para falar dessa experiência, foi genial, assim, são crianças de uma escola primária, lá da região da Lombardia, eu estou sem o nome da cidade aqui agora, é San Zeno Naviglio, que é uma cidade de aproximadamente 4.000 habitantes, pelo menos eu fui atrás das informações da cidade e tal, e que é muito interessante, porque eu acho que aproveito de fazer uma pergunta sobre essa relação de ver o trabalho numa outra forma, mas eu acho que eu fiquei encantado com o trabalho de uma fundação, de uma organização chamada Visco, que surgiu com professoras e professores de lá, dessa região de Brescia, que é ali na Lombardia, e falou assim, vamos criar uma associação para pesquisa e incentivo da comunicação da linguagem audiovisual. Então, eles trabalham com as escolas, e essa animação é muito, muito bem feita, de uma qualidade, é feita em stop motion, né, com papéis, com recortes, e tem trilha sonora fantástica, eles pegam de Creative Commons, né, que é o... Não sei, desculpa, tal como a Sasha, fui alfabetizado em inglês, tem algum termo para Creative Commons aqui? A gente usa o Creative Commons, né, que é... Eu acho que pode usar Creative Commons, porque a sigla é CC, né? Acho que pode. Eles pegaram música, então, eles pegaram uma trilha que era direito autoral liberado, tal, e eles fizeram um trabalho maravilhoso, e aí isso é encantador, ver e aí, lá no site dos caras, eles falam, porque eles querem que as crianças sejam, entre aspas, aqui, alfabetizadas, né, alfabetizadas na cultura da letra e da imagem, para criar e ler também imagem. Eu achei isso genial, assim, numa cidade numa comuna lá de 4.000 habitantes. Que maravilhoso isso. E, enfim, e eu acho que, assim, é interessante ver que ali eles têm um exercício de interpretação. Eles não fizeram o Bárbaro meu. Eles se inspiraram no meu Bárbaro e fizeram o deles, que é outra coisa. Eles revelam outros momentos, enfim, eu acho maravilhoso. E aí, terminando para falar dessa história que você perguntou do que a gente está fazendo, se o momento está me influenciando, naturalmente não tem como não influenciar, né? Eu oscilo entre momentos, às vezes, de tristeza, de euforia, de alegria, enfim, como todo mundo deve estar passando agora. Acho que a gente vai ter que ter bastante cuidado da nossa mente, da nossa alma, se é que dá para chamar assim. A gente vai ter que cuidar dessa parte da saúde da gente também. E uma das coisas que eu tô indo muito atrás para mim, que eu acho que eu quero também, enfim, não sei se eu quero, mas que faz parte também do processo de criação, é aquilo que eu estou vivendo, é buscar não falar sobre isso, sabe? Acho que a gente já está saturado disso. Então, a vida continua com o seu humor, com seus problemas, a vida vai continuar, e está continuando. Eu lembro a Ola, que é uma síria que veio morar no Brasil, que a Isabel trouxe para interpretar a Mal na peça, né, no teatro. Ela falou uma vez o seguinte, ela falando da experiência dela, buscando refúgio aqui, ela falou, eu não sou refugiada, eu sou um ser humano que se refugiou, mas eu sou um ser humano cheio de alegria, ela não é uma coisa só, a gente não vai se transformar em uma coisa só, eu acho que a gente não vai ser monotemático, eu quero, enfim, o que eu estou criando talvez vai ser influenciado por isso, de alguma outra maneira, mas ainda sou, enfim, eu quero passar ainda o que me move, sabe? Humor, outras coisas, enfim. Obrigada, Renato. E você, Bel? Eu tenho trabalhado muito, muito, assim, acho que quanto mais a situação fica
nebulosa e triste. A minha reação é, então, estou trabalhando em 2 livros ao mesmo tempo, embora com um tempo muito limitado, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, e aí tá todo mundo junto aqui, tudo junto ao mesmo tempo. Mas é uma reação para mim, assim, quero achar que quando isso acabar, esses outros livros vão estar prontos, e a gente está produzindo, e está criando vida, e criatividade, e arte, para não cair nessa deprê coletiva que é esse momento todo, né? Não só da pandemia, mas tudo em volta, toda a situação política em torno disso, né? Então eu estou lancei esse livro, decidi, eu estava com o livro pronto quando isso começou a acontecer, eu já tinha me comprometido com a gráfica, e aí a gente falou, não, vamos parar, né? Para fazer o quê? Imprimir 3 mil livros e vai fazer o quê com isso? E é um livro muito, muito especial, chama O Pai da Mamãe, que foi ilustrado pelo Odilon Moraes, e é o texto da Cris Gomes, que é uma história de uma neta e um avô um dia na praia, e ela vai se dando conta de que o avô, no caso, é o pai da mamãe. É muito terno, é muito sobre os laços familiares, sobre a importância deles, sobre a ação do tempo deles, tem muita poesia, muita beleza, e trouxe muita beleza para esses meus dias, assim, fechar esse livro, mesmo com isso tudo acontecendo. Então a gente falou, pô, vamos bancar, vamos fazendo campanha pela internet, imprimindo cartinha das pessoas para mandar entregar de presente, e é isso, trabalhando, criando, pensando sempre no futuro, em estar todo mundo, sabe, em trazer leveza para as pessoas, trazer beleza, e vai passar, vai ter que passar, algum dia vai passar. Isso mesmo. Conversar com vocês, muito por obrigada. exemplo, é uma delícia. Já teria sido uma delícia em outro momento, mas agora que a gente está aqui, cada um no seu canto, gente, gostoso falar com pessoas que gostam de livro, que gostam de leitura, e trocar esse papo é uma delícia, é maravilhoso esse convite. Obrigada, Bel. É isso mesmo, a gente que agradece, toda a equipe da Fundação ECM, do SEDAC. Quero agradecer vocês pela disponibilidade, as pessoas que acompanharam a gente até aqui. Eu vou pedir para quem acompanhou a nossa live, a gente vai colocar agora aí no Facebook um link para uma avaliação desse nosso encontro. Como a gente está fazendo vários, é legal a gente ouvir, porque as pessoas sugerem temas, dão algumas dicas sobre horário, tempo, então escrevam, conversem com a gente. Bel, muito obrigada, boa sorte com esse novo lançamento. Renato, Cris. Muito obrigada, sempre delícia conversar com vocês, e a gente se vê em breve. Beijo grande, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, você. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.